Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão aqui conosco. Agora nesta tarde de segunda-feira, 21 de agosto de 2023, Deus abençoa a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do Senhor e também daqui a pouquinho vamos fazer a oração da fé. Quero convidar você para juntos, daqui a pouquinho, unirmos em oração e fazermos um clamor ao Deus que tudo pode. E eu creio que Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Os seus ouvidos não estão agravados ou entupidos para que não nos possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não nos possa abençoar. Então eu e você, daqui a pouquinho, vamos unir a nossa fé, vamos clamar este Deus que nos ama, que tem o melhor para nós, que quer nos abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória. A luta, o problema que você está enfrentando, não é nada diante do seu Deus. Muitas das vezes, nós começamos a focar somente os problemas, somente a enfermidade, somente as adversidades. Aí aquela adversidade, aquela doença, aquele problema se torna um gigante. E aí nós esquecemos do poder do nosso Deus quando nós começamos a focar somente os problemas. E esquecemos a grandeza do nosso Deus, que tem poder, irmãos, para entrar com providência e resolver qualquer problema, seja uma enfermidade, um problema com família, um problema financeiro, não sei em que área que você precisa de um milagre. Então, não fique focado no problema. Não fique olhando somente os problemas. Olhe para o tamanho, para a grandeza, para o poder do nosso Deus. O povo de Israel, na época de Saul, estava com um grande problema, quando Golias, o gigante, afrontava o exército de Israel. Eles estavam focados no tamanho do gigante, quase 3 metros de altura, usando uma armadura quase impossível de penetrar alguma arma, né, e arrogante, grande, uma pessoa preparada para a guerra, e eles ficaram com medo. Aquele grande exército com medo, não tinha um homem que tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Mas quando Davi viu aquilo, ele falou, opa, mas o que é isso? Quem é esse incircunciso? Quem que é esse aí para afrontar, né, o exército do Deus vivo? Ele olhou para o tamanho do Deus dele. Mesmo que ele nunca tinha participado de uma guerra, mas ele sabia o tamanho, o poder do Deus que ele servia. Né? Ele mesmo com as suas próprias mãos tinha vencido o urso, vencido o leão, porque ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Primeira coisa, ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sentia a ajuda do alto na hora do perigo. Isso é muito importante, irmãos. Nós termos a certeza, a convicção de que Deus está conosco, de que Deus está do nosso lado, Ele não nos desampara. Davi sentia isso, mesmo que, como eu falei, nunca tinha participado de uma batalha, de uma guerra, era moço ainda, mas Deus tinha dado vitória para ele sobre um leão, sobre um urso. Ele tomava conta das ovelhas do pai dele. E assim ele sentia, não, Deus está comigo. Se Deus me deu vitória em cima desses animais, na época não tinha arma de fogo como temos nos dias de hoje, né? Agora ele vai me dar vitória sobre esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. E foi o que aconteceu. Uma funda, uma pedrinha atingiu, né, um lugar bem na testa ali, quem imaginava, né, que acertar bem ali, derrubou aquele gigante e venceu. Assim somos nós. Muitas das vezes os problemas são um gigante na nossa vida, que vem nos afrontar. Aquele gigante todos os dias gritava, ô Israel, cadê? Envia um homem para guerrear comigo, porque quem vencer o seu exército, o seu povo, vai servir o outro. Todo dia desafiava o povo de Deus. E não tinha um que ia. Assim o inimigo, quantas vezes nos afronta, ele aparenta ser grande, aparenta ser aquele problemão, e quer nos tirar a nossa fé.
quer nos acuar, quer nos tirar a nossa confiança em Deus. Ele quer se mostrar que é superior a Deus. Mas no nome de Jesus, esse gigante que está te afrontando nesse dia vai cair por terra. Vai cair porque o nosso Deus ele é muito maior. Quem sabe é uma enfermidade, um problema com os filhos, com o esposo, um problema financeiro, outro tipo de problema. Eu não sei, mas o seu Deus, o nosso Deus, ele sabe de tudo. E ele está aqui nesta tarde para te dar a vitória. Olhe para ele e serei salvo. Olhai para ele e serei salvo. Não foque somente nos problemas, senão a derrota é certa. Não é verdade? Então temos que olhar e confiar no nosso Deus. Ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente, ele está com você. Eu posso sentir ele comigo aqui. E eu sei também, tenho convicção que ele está com você onde você estiver. Pastor, eu estou aqui na Europa, estou aqui na Suíça, ele está com você. Pastor, eu estou aqui na Argentina, ele está com você. Estou aqui no Alasca, ele está com você. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, presente em todo lugar. Aqueles que o invocam, aqueles que o temem, têm a proteção, têm a salvação de Deus. Tem a amizade, tem a paternidade perto, né? A paternidade de Deus perto de nós, porque Ele é o nosso Pai. Quem o teme, quem obedece à palavra dele, tem certeza que Deus está cuidando. Tem o papel de Pai junto de nós. O nosso Deus é o nosso Pai. Aleluia. Porque quando nós aceitamos a Jesus, somos regenerados, justificados e temos a adoção de filhos, né? Nós passamos a ser família de Deus, passamos a ser irmão, parente de Jesus, somos adotados. É um processo muito lindo e estamos no processo da santificação e iremos para a glorificação lá na glória. Então é muito importante nós entendermos isso. E os problemas, irmãos, quando nós enfrentamos, não é a ausência de Deus, não é o descuido de Deus, é Deus nos preparando para algo maior. É Deus nos ensinando a confiar nele. Já falei isso aqui, é uma verdade. Nós só lembramos muitas das vezes de Deus quando as coisas apertam. Quando tudo vai bem, irmãos, somos tendenciosos. Isso é eu e você. Todos nós somos tendenciosos a esquecer do nosso Deus. Mas que nós possamos, na luta, na bonança, na dificuldade, na paz, em todo momento, nós estarmos ligados, estarmos sintonizados com o nosso Deus, com o nosso Pai. Como o Paulo aconselha aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós fomos ressuscitados com Cristo, porque estávamos mortos. Ele nos vivificou, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Estávamos num estado de dormência que nós não enxergávamos. A vida que nós estávamos levando, parece que era tudo normal, porque a nossa mente, a nossa consciência estava morta. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele nos vivifica, nos dá vida novamente. Ele nos ressuscita espiritualmente. Aí começamos a entender o bem e o mal. Começamos a enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Então, se já ressuscitaste com Cristo, a partir do momento que aceitamos a Jesus, somos renovados, somos justificados pelo sacrifício de Cristo ali na cruz. Que coisa linda, né? Então, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Aí Paulo incentiva ou ensina, buscai as coisas que são de cima. Precisamos, irmãos, estar sempre nos alimentando das coisas do alto. Aqui, o mundo não tem nada de bom no sentido de eternidade para nós. Espiritualmente, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Muitas pessoas falam, o mundo não tem nada de bom, nada presta. Não, quem criou o mundo foi Deus, lógico que tem. Por causa do pecado,
O mundo não tem nada assim eterno, espiritualmente bom para nós não tem. Porque não somos mais desse mundo. Mas esse mundo foi criado por Deus. O diabo não criou nada, só a mentira que a Bíblia fala. Ele é o pai da mentira. A única coisa que ele criou é mentira. Quem criou as praias, a natureza, o ser humano, somos imagem e semelhança de Deus, os animais, apesar que o pecado, né, deteriorou o ser humano, o pecado, quando nos atingiu o ser humano, né, ele afastou de Deus, mesmo sendo imagens e semelhança. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós voltamos para Deus. Amém? Então, mas tudo que no mundo tem foi Deus que criou. Não é verdade? E nós não podemos expressar dessa maneira, assim, no mundo não tem nada que presta. Para espírito, para a eternidade, espiritualmente, para a nossa salvação, não tem. Porque o mundo jaz no maligno. O Deus desse século é o diabo. Mas tudo que no mundo foi criado foi Deus que criou. E o diabo, qual que é o serviço dele? Desfazer as coisas de Deus. O que é o serviço, o desserviço de Satanás? É nos levar a ficar contra Deus. Ele vem trabalhando contra a vontade de Deus. E como somos tendenciosos a errar, a falhar, a pecar, a afastar de Deus, por isso que muitas pessoas não conseguem ir para Deus. Por quê? O diabo cegou o entendimento delas. Estão cauterizadas, estão mortas. Como nós estávamos um dia. Por isso devemos dar graças a Deus. Graças a Deus porque o Senhor Jesus nos ressuscitou espiritualmente. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas através do sacrifício de Cristo, fomos vivificados, estamos vivos. Amém? Então a palavra diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando começamos a buscar as coisas lá do alto, nos encher, né, da presença de Deus, do Espírito Santo, estarmos à disposição do Senhor, a fazer a obra dele, a fazer a vontade dele, a servi-lo, a buscá-lo, ter uma vida de obediência, de oração, uma vida de santidade, uma vida procurando agradar quem? A Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, com certeza Deus se agrada de nós. Não é troca de favores, nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. Sabe por quê? Porque tudo vem dele. Tem pessoas que pensam, eu faço tantas coisas para Deus, mas tudo vem dele. Só de estar a nossa vida, o fôlego de vida que temos, vem dele. Mas Deus, que ele quer de nós? A nossa obediência, a nossa sinceridade, a nossa adoração, a nossa comunhão com o próximo, né? Que nós possamos expressar a vontade de Deus neste mundo. É isso que Deus quer de nós. Nós não fomos chamados para ficar, né, escondido, amoitado, ali trancado, não. Nós precisamos mostrar para o mundo que Deus é bom, que ele enviou seu Filho para salvar a humanidade. Ele sara, liberta, transforma, cura, batiza no Espírito Santo e leva o homem para o céu. E nós estamos aqui nesta tarde testificando a grandeza de Deus, sabendo que ele está conosco, né? E o inimigo, Satanás, o inimigo da minha e da sua alma, que quer nos tirar da presença de Deus, ele sempre armando ciladas para o quê? Para nos tirar da presença de Deus. Para que nós venhamos a desanimar, para que nós venhamos a abandonar a presença de Deus. Ele vem com um propósito. Sempre eu falo isso para os irmãos e irmãs. Sempre o inimigo vem com um propósito para nos tirar do sofrimento. Para nos tirar ali, para nos dar um alívio imediato. E muitas das vezes a proposta dele na hora parece até, não é muito boa essa proposta. Mas depois vem as consequências. Né? Lembra quando o inimigo propôs para Jesus que estava 40 dias em jejum? Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Olha que proposta boa. Olha, você não é o Filho de Deus, você não tem poder. Transforma essas pedras em pães. Por que você está aí passando fome? Mas ali Jesus estava sendo preparado pelo Espírito Santo para o seu ministério. Até Jesus foi preparado pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério. E ali não era o momento dele fazer isso. Né? Ali ele não podia usar a sua divindade para suprir as suas necessidades
própria. A Bíblia nos diz que ele negou a si mesmo. Ele abriu mão, né, do seu poder ali para servir, para ser como nós, para sentir como nós, para viver como nós. Se fez homem. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. Ele abriu mão da deidade, mas ele sempre... É uma coisa que nós muitas das vezes não conseguimos explicar, né? Nós não temos, a nossa mente não alcança. Porque como que uma pessoa pode ser 100% Deus e 100% homem? Assim era Jesus. Nós não temos... A pessoa não é 200%, é 100%. Mas nós não conseguimos, mas em momento nenhum ele deixou de ser Deus, mas em momento nenhum ele deixou de ser homem. Por isso que eu não posso falar era 50% homem, sim, não. Ele abriu mão, né, vamos dizer, daquilo que ele tinha lá na glória e se fez homem para cumprir aquilo que Deus tinha proposto para ele. Para que ele pudesse ser esta grande salvação. Para que ele pudesse ser, né, o redentor da humanidade. Ele precisava estar como homem. Passou o processo ali como homem, sofreu como homem, né? Sentiu dores, sentiu fome, sentiu como homem. Ele mesmo sendo Deus. A gente não consegue nem entender que grande amor é esse que Deus tem para conosco. Amém? Então, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, é muito importante. Tem um ditado aí no mundo que mente vazia é a oficina do diabo. Então, isso é uma falácia que as pessoas usam. Isso não é bíblico, não é verdade? Mas a gente sabemos que se a gente não preencher a nossa mente, lógico, o inimigo vai agir. Ele vai encher a nossa mente com tanta porcariada. Então precisamos, irmãos, estar com a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca cheia das coisas de Deus. Não é verdade? Para que não dê espaço para o inimigo lançar os seus dardos, né, e nos atingir a nossa mente, nosso coração, a nossa boca. Por isso que precisamos buscar as coisas que são de cima. E muitas das vezes deixamos as coisas de cima para a última hora ou quando tiver tempo. Deveria ser o contrário, irmãos. Deveríamos dar primazia nas coisas de Deus. E as outras coisas deveriam ser secundárias. Não é verdade? Mas, infelizmente, nesse mundo hedierno, né? Nesse mundo corrido, nesse mundo desafiador, né? Precisamos estar sempre buscando as coisas dessa vida. Não tem como. Trabalho, estudo, corre atrás e assim por diante. Mas mesmo assim, irmãos, não podemos deixar de buscar as coisas que são de cima. Precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Por quê? Porque nós somos de Deus, olha aqui. Pensai nas coisas de cima, porque não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Olha só que coisa interessante. Nós estávamos mortos, Jesus nos ressuscitou, agora estamos vivos para Cristo, mas mortos para o pecado. Olha, entendeu? Nós mudou de posição. Outrora estávamos vivos para o pecado. Através de Cristo, nós fomos mortificados para o pecado e agora vivemos para Cristo. Que maravilha, que troca. Agora estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Outrora estávamos mortos para Cristo e vivos para o pecado. Trocamos de posição. Agora eu devo estar morto para o pecado. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos mortos para o pecado. Uma pessoa morta não age. Uma pessoa morta não faz nada. Isso é no sentido espiritual. Para o pecado devemos estar mortos. Mas para Cristo, precisamos estar vivos. E para estarmos vivos na presença de Cristo, precisamos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Devemos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. É verdade? Hoje tem tanta oportunidade, tanta distração,
para nos tirar a nossa busca das coisas de cima. Tem tanta distração neste mundo, tanto, se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos uma disciplina, nós vivemos 24 horas, né, envolvidos somente com as coisas desta vida, esquecemos a nossa vida espiritual. Se nós não policiarmos, se nós não tivermos a graça de Deus, o desejo, o anseio pelas coisas de Deus, nós ficamos 24 horas envolvidos com as coisas da terra, com as coisas do mundo, e nem sentimos falta das coisas de Deus, das coisas espirituais. Por isso que muitas das vezes, irmãos, somos crentes tão carnais, somos crentes que não temos ouvido espiritual, não temos visão espiritual, somos aquelas pessoas carnais. Mas quando buscamos as coisas que são de cima, quando estamos com intimidade com Deus, irmãos, olha, a gente ouve a voz de Deus em todo momento. Em todo tempo Deus está falando conosco. Em todo momento Deus está nos direcionando. Em todo momento Deus está falando conosco, nos orientando, porque temos o Espírito Santo e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, nesta tarde, eu te desafio. É um desafio para mim e para você. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos. Para o quê? Para as coisas da terra. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que maravilha. Irmãos, estamos aqui debaixo das promessas de Deus. O Senhor prometeu que foi preparar lugar para nós. E assim que tiver preparado, Ele voltará para buscar o seu povo. Está em João 14. E nós estamos aqui, aguardando a volta de Jesus. Né? Eu não deixo de falar isso. Jesus está voltando. Prepara-te. Né? Prepara-te, esteja preparado. Porque a qualquer momento o Senhor voltará para arrebatar a igreja. E eu quero subir, e eu quero que também você suba. Amém? Devemos ter isso em mente, irmãos. Jesus está voltando. Nesses últimos dias, né? O slogan é a busca de prazer. Seja feliz, o importante é ser feliz, o importante é ter prazer. São slogans lá do inferno. O importante é ser feliz. Não importa os meios ou os métodos. Aquilo que você está fazendo ou não. O importante é ser feliz. Isso é um slogan lá do inferno. Não é isso. Né? Não é isso. O foco de Deus para com a nossa vida não é isso. Temos, né, proibições, tem coisas que nós não devemos fazer, tem coisas, como eu sempre falo, que contraria a palavra de Deus, que prejudica as pessoas. Jamais nós podemos entrar por esse caminho. E a nossa felicidade independe desse mundo a qual nós vivemos. A nossa felicidade do verdadeiro cristão, ela vem do céu. É o Senhor que alegra os nossos corações, mesmo no meio das tribulações. A nossa felicidade não é passageira igual o mundo nos oferece. Para ser feliz preciso usar uma droga. Para ser feliz eu preciso defraudar alguém e fazer alguma coisa, né, que não convém para mim ficar alegre. Não preciso nada disso, que a minha alegria é de saber que eu sou salvo em Cristo. A minha alegria vem do alto, saber que o meu nome está no livro da vida, saber que meus pecados foram perdoados, saber que eu estava morto para Cristo, hoje estou vivo e estou morto para o mundo. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, né? Estávamos mortos para Deus e Ele nos vivificou. E quando nós fomos vivificados em Cristo, morremos para o mundo. Hoje quem manda em mim não é eu mais. Não é o mundo. Eu vivo para o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso lema. Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você pode enviar. Vamos anotar e vamos interceder em favor da sua vida. Eu creio, irmãos, num Deus que responde oração. Eu creio que o nosso Deus ouve as nossas orações.
Não podemos desanimar, desistir e parar. Jesus, quando ele, no capítulo 18 de Lucas, ele vai falar daquela viúva perseverante diante de um juiz iníquo, e a viúva perseverante. Ali Jesus está falando de oração, irmãos. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele lança uma pergunta que eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Porque o Senhor diz assim, quando vier o Filho do Homem, por acaso, vai encontrar fé na terra? Se você ler o contexto, ali está falando de oração. Quando o Filho do Homem vier, vai ter pessoas que oram ainda? Vamos traduzir, mais ou menos assim. Então, nós estamos vendo um esfriamento de oração. Estamos vendo um esfriamento. O povo não quer orar mais, quer terceirizar, não tem tempo mais de oração. Isso está se cumprindo, irmãos. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Encontrará pessoas orando ainda? Quando ele vier? Ele lançou essa pergunta e não respondeu. E a gente temos visto que a oração está caindo em desmoda, né? Hoje, outrora, a gente ia para uma vigília, era oração, irmãos. Às vezes a noite inteira em oração, clamando, orando. Hoje, muitas das vezes, vai para uma vigília, tem muito mais louvor do que oração. Tem muito mais cantarola e não tem oração. Ora 10 minutos e canta 1 hora. Ora mais 10, canta mais 2 horas. Então, o povo não quer orar mais. E o diabo, ele sabe muito bem que se ele tirar a oração do homem, da mulher de Deus, se ele tirar, a nossa vida de oração, ele nos vence. Porque o homem e a mulher que não oram é derrotado. É derrotado nessa batalha. Porque estamos em batalha, irmãos. Queira ou não queira, estamos engajados numa batalha. E se nós não tivermos uma vida de oração, irmãos, a derrota é certa. Não adianta. A derrota é certa. O que nos põe de pé, a nossa comunhão com Deus, que nos mantém de pé vitoriosos, é a nossa comunhão com Deus através da oração. E o diabo tem roubado isso do povo de Deus. Tem tirado. É muita canção e pouca oração. É muita fala e pouca oração. É muito não sei o que e pouca oração. Né? Aquela oração mesmo que derrama lágrimas pelas almas, pela nação. Muitas das vezes ficamos dias criticando o governo, criticando a política, criticando tantas coisas. Eu sei que não é bonito mesmo, mas muitas das vezes não oramos. O nosso papel como igreja é orar. Muitas das vezes não oramos e só criticamos. A partir do momento que nós começamos a orar mais, clamar mais, e talvez falar menos, Deus vai entrar com providência e Deus vai mudar o quadro. Vamos orar então nesta tarde? Em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez estamos aqui, agora nesta tarde de segunda-feira, Senhor, dia 21 de agosto de 2023. Eu quero te louvar, eu quero engrandecer o Senhor por esse privilégio de unir a minha fé com os nossos ouvintes e ouvirmos e falarmos e ouvirmos também a voz do Senhor através da palavra. Senhor, que nós possamos pôr em prática, Pai, esses ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá. Que nós possamos verdadeiramente estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Porque nós já ressuscitamos em Cristo. E nós devemos o quê? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida espiritual saudável, a termos uma vida de oração, de jejum, de santificação, de compromisso com o céu. Ô Senhor, não podemos viver de aparência, o Senhor conhece o coração. Não podemos viver, meu Pai, como uma vida de teatro. Dessa forma não vamos conseguir vencer o mundo. Senhor, nos ajuda, Deus. Estamos vivendo as últimas horas, os últimos momentos da igreja aqui na face da terra. E poucos estão preocupados com a vinda, com a volta, com o retorno de Cristo. Muitos
estão lutando para fazer deste mundo o seu céu, o seu lugar de eternidade, mas nós não queremos isso, Pai. Temos uma promessa de uma eternidade, meu Deus, que o Senhor foi preparar no céu para nós, aonde vamos andar em rua de ouro. Ah, Senhor, onde vamos, Senhor, meu Pai, cear com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde vamos nos descansar de todo o sofrimento que este mundo nos propõe, que esse mundo meu Pai, nos aflige. Oh, Senhor, eu oro em favor dos nossos irmãos que estão enfrentando alguns gigantes, que estão sendo, Senhor, meu Pai, afrontados, Pai, com algum tipo de problema nesta vida. Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a derrubar esse gigante por terra. Da sabedoria, da graça, da unção, da direção, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também por pessoas que estão enfermas, Pai. Cura as enfermidades nesta tarde. Toca nessas pessoas que estão doentes, com dores, com alguma, meu Pai, com alguma doença grave. Deus, cura as enfermidades. Toca do alto da cabeça às plantas dos pés, Senhor. Faz milagres através desta oração. Eu tenho orado, eu tenho pedido que o Senhor venha fazer milagres, Deus, através das nossas orações, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, visita os nossos ouvintes, os pedidos que estão aqui anotados nesses cadernos de oração. Visita cada pedido, visita cada nome, visita cada pessoa que tem enviado seus pedidos para nós orarmos. Deus, visita cada lar nesta tarde, visita cada família, cada negócio, toca nesse irmão, toca nessa irmã, dá livramentos, dá saúde, abençoa todos que estão nos acompanhando, aqueles que estão em outros países, meu Pai, que eles possam ser tocados pelo Senhor nesse dia. Senhor, nos dá uma semana de vitória, de livramento e de paz. Abençoa o Brasil, abençoa as nações. Pai, no nome de Jesus eu entrego, Senhor, todos que estão orando conosco neste dia, eu entrego nas tuas mãos e agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe esta oração, esta palavra com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. E também vou colocar agora um testemunho para edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Vocês são nossos convidados. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde e noite de segunda-feira. E até meia-noite, se Deus quiser. A paz do Senhor, amado e amada irmã missionária Débora e presbítero Eurípides, né? Eu agradeço, eu quero primeiramente agradecer aos irmãos pelas orações, né? E também colocar esse testemunho que deu tudo certo, meus queridos. Minha filha já está melhor, eles já se entenderam, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu sei que Deus fez grande coisa e fará grandes coisas em nome dele, né? Eu agradeço, eu estou ligando para mandar essa mensagem para agradecer aos irmãos. Muito obrigado pelas orações, né? E também que continuem orando, né? Pela gente, não esquece da gente, né? Nas intercessões, né? Como o Senhor Deus clama a mim, responder-te-ei. Realmente, clamando, Deus responde tudo, né? Deus, ele tem resposta para tudo. A gente que não entende, mas ele tem resposta. Sempre tem uma luz, como de lá naquele fundo daquele túnel, né? Porque essa luz é o Senhor. É isso aí, que ele brilha e irradia para a gente correr atrás e buscar, né? Então eu agradeço, muito obrigado. Deus abençoe a vocês dois, né? E que esse canal continue sempre. Já faz anos que eu venho assistindo vocês, não é de hoje. Eu acho que para mim, se eu for contar, deve ter para mais de uns, sabe, eu falo assim, uns 8, 9 anos que eu venho assistindo os irmãos já. Em nome de Jesus, sabe? Eu agradeço pela vida do Senhor, de vocês, que o Senhor venha, olha, grandemente, dar uma chuva de bênçãos e de graça na vida de vocês dois. Muito obrigada e Deus abençoe suas vidas. Amém. Né? Continue orando por nós, que também nós estamos orando por vocês. Amém.
Em nome de Jesus. Obrigado. Fica na paz do Senhor.